Boa noite, meus queridos irmãos, bem-vindo à Noite Profética. Hoje é dia 23 de outubro, hoje é sexta-feira, 2020. Bem-vindo também ao nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas mensagens, nos comentários deixe seu pedido de oração. Nós estamos dando sequência a um estudo sobre quando Deus se cala, quando não há resposta de Deus, quando há silêncio de Deus, quando o céu se transforma em bronze. Nós estamos dando continuidade a esta mensagem. Quando Deus se cala, falamos de 3 razões porque Deus se cala. E você pode assisti-la, ouvi-las, entrando aí no meu canal e procurando a Tarde da Vitória. Foi na Tarde da Vitória que nós iniciamos essa palavra, esse estudo, quando Deus se cala. Em quarto lugar, quando Deus se cala, é porque Deus está preparando algo grandioso para você. Lembra de Moisés? Ele sobe no Monte Sinai, fica 40 dias e 40 noites. O povo se desesperou porque não tinha resposta de Deus, eles não tinham resposta também de Moisés, era silêncio de Deus. Deus havia se calado por 40 dias, 40 noites, e o povo não teve a paciência de esperar a resposta de Deus. Achou que Deus estava demorando muito para responder. Se está demorando é porque Deus está preparando algo grande, glorioso. Não faça como o povo de Israel, que entrou pelo caminho da idolatria, entraram pelo caminho da feitiçaria, da heresia, da prostituição, se prostituíram, fizeram bezerro de ouro, tudo porque havia silêncio de Deus. Deus se calou. Tem gente assim, se Deus se calar e fazer silêncio uma semana, não precisa ser nem 40 dias, basta uma semana que Deus não fala mais com a pessoa, já se desespera, começa a correr de um canto para o outro, em busca de profecia, de revelação, de visão, e é aí que você cai do cavalo. É aí que você pode entrar pelo caminho da idolatria, pelo caminho da heresia, do feiticismo. Meu Jesus, e liga para profeta fulano, e liga para profeta cicano, e liga para a irmã fulana, que ela vai falar, que Deus vai falar. Fica no teu lugar, não seja crente andorinha, que hoje está na tua igreja e amanhã está na minha. Crente andorinha, que hoje está na tua igreja e amanhã está na minha, não tem paradeiro, não tem um porto seguro. Terra sobrefácia. Aprenda a viver, conviver com o silêncio de Deus. Deus se cala. Não adianta ficar correndo de um canto para o outro para ouvir Deus falar. Deus vai falar a hora que Ele quiser. Deus vai falar a hora que Ele bem entender, porque Ele é Senhor e você é serva, você é servo. Pare com esse desespero. Se Deus está demorando responder tua oração, se a resposta de Deus não vem, se o céu está de bronze, se há silêncio de Deus para a tua vida, quando Deus se cala na tua vida, não importa o tempo, se foi 40 dias, 2 meses, 1 ano, quantas e quantas das vezes eu fiquei sem resposta das minhas orações? Quantas e quantas das vezes Deus fez silêncio para mim, Deus se calou para mim, e nem por isso fiquei desesperado, correndo de um canto para o outro, em busca de profeta, em busca de revelação, em busca disso e daquilo. Eu permaneci no meu lugar, na minha posição, porque eu sei que eu tenho crido, e no tempo de Deus, Deus vai bradar, Deus vai falar comigo. Para de ficar ligando para profeta ciclano, profetas fulano, correndo atrás de visão, de revelação. Permaneça no teu lugar, mulher de Deus. Tenha paciência. Não entra no caminho da heresia, não entra no caminho da idolatria. Deus está preparando coisas grandes, como de fato Deus estava preparando coisas grandes para os filhos de Israel.
terra sobre fácia. Quando Moisés desce com o decálogo, as pedras da lei, dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Meu Jesus, que grande vitória! Que grande vitória! Quando o povo olhou aquilo, ficaram de boca aberta e começaram agora a se arrependerem, porque deveriam esperar a resposta de Deus, e não esperaram, entraram pelo caminho da prostituição, da idolatria. Tem gente assim que para de orar, que para de jejuar, que para de ir para a igreja, que larga o ministério, que abandona a obra de Deus, porque Deus não fala mais. E Deus é obrigado a falar com você, abençoada. Deus é obrigado a falar com você, abençoado. Ele fala se quiser e quando Ele quiser. Teramachúria labacanta neve a sobrefai. Tem gente entregando igreja, entregando grupos, entregando trabalho, deixando tudo, não vou mais para a igreja, porque Deus não fala comigo, porque Deus não revela, porque Deus não dá uma direção. Quando Deus se cala, quando Deus faz silêncio na nossa vida, nós temos que entender isso, que Deus está preparando algo grande. Agora, se você sai da posição, se você não vai mais fazer a obra de Deus, se você não quer mais a obra de Deus, porque Deus não respondeu para você, porque Deus fez silêncio para você, porque Deus se calou para você, porque o céu ficou de bronze, meu Jesus, na pra sobrefácia. Deus está falando com você, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu disse que a noite profética ia pegar fogo. Terra sobrefai. Moisés pega e quebra as tábuas da lei, porque viu todo o povo corrompido, que não teve a paciência de esperar a resposta de Deus. Andeva sobre fondere vitrei. Quando Deus se cala, quando há silêncio de Deus, é que o Senhor está preparando coisas grandes para você. Não precisa sair correndo, para de bater perna, fica no teu lugar. Teplácia neve a couplefai. Lembra do Senhor Jesus, quando Maria e Marta avisam Jesus que Lázaro está muito enfermo, muito doente. O que foi que Jesus respondeu? Nada. Jesus ficou calado. Maria e Marta ficou sem resposta. Teblácia neve a couplefai. Iramachura lamahai. Os discípulos disseram: vamos, Senhor. Ele disse: não vamos. Silêncio total. Jesus ficou calado diante do pedido das irmãs do seu grande amigo. Lázaro era grande amigo de Jesus. Quantas e quantas das vezes Jesus foi à casa de Lázaro? As irmãs ficaram sem resposta. Jesus fez silêncio. Jesus calou-se, ficou calado. E depois de alguns dias, Jesus diz: agora vamos. Quando as irmãs de Lázaro viram Jesus, disseram: Senhor, se o Senhor tivesse respondido, me ouvido, na hora que eu chamei, que eu orei, que eu clamei, que eu pedi, que eu avisei, agora é tarde, Senhor. Faz 4 dias que Lázaro morreu, 4 dias. 4 dias já, o corpo de Lázaro já estava em estado de decomposição. Estava se decompondo todos os seus órgãos. Meu Jesus. E aí o Senhor disse: onde colocaram? Já cheira mal, tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. Um grande milagre. Então, quando Deus faz silêncio, quando Deus se cala, é porque Deus está fazendo grandes coisas por você, grandes milagres. Aguarde, espere. Terra sobrefai. Eu lembro da minha mãe, quando eu, muito criança, dizia: mãe, o bolo está pronto ainda não, o bolo está pronto ainda não.
Para, menino, ficar perguntando, ainda não tem resposta do bolo pronto para você. Mas outro dia foi tão rápido. Mas aquele bolo foi pequeno, esse é grande. O que Deus está fazendo é grande. Nepla soblefaz. Se você acha que está demorando a resposta de Deus, que Deus fez silêncio, Deus calou-se, é porque é coisa grande que Deus está preparando para você. Lázaro, vem para fora. E o defunto sai com vida. Oh glória, Nevia soblefaz. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Deus está preparando coisas grandes. Em sexto lugar, por que Deus se cala e faz silêncio? Não quer dizer que Ele não está trabalhando por você. Deus está trabalhando. Lembra de Jesus? 3 dias e 3 noites. Os discípulos ficaram completamente abismados, assustados. Mesmo Jesus falando várias vezes que Ele morreria ao 3º dia, ressuscitaria. 2 deles já estavam indo embora pelo caminho de Emaú, largando tudo. Tem gente assim. Se Jesus, se o nosso Deus ficar calado, em silêncio por alguns dias, Ele já larga tudo, deixa tudo. Não quer saber mais de igreja, não lê mais Bíblia, não ora mais, é desse jeito. Mas aqueles 3 dias e 3 noites, Jesus estava trabalhando pela sua igreja. Oh, glória a Deus. O Senhor estava transportando aqueles que estavam no seio de Abraão para o paraíso. Grandes obras o Senhor estava fazendo. Neva soblefonda arabacai. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Renevia soblefai. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando para você. Ele está trabalhando por sua família. Nepla soblefácia. Jesus estava trabalhando, havia um silêncio sobre a terra. Jesus morreu, não ressuscitou, já é o 3º dia, e de repente Jesus aparece no meio deles. Que conversa é essa? O que está acontecendo? E de repente os olhos deles se abrem, diz ao Senhor: fica conosco. O terra soblefácia. Tomé disse: se eu não ver os cravos, se eu não ver onde a lança furou, eu não acredito. E Jesus aparece e diz: eis-me aqui, põe tua mão aqui do meu lado, sou eu. Renefa soblefai. Aqueles 3 dias de silêncio, aqueles 3 dias e 3 noites de silêncio na terra, que Deus, que o Senhor Jesus ficou calado, não tinha resposta. Terra soblefai. Não quer dizer que Jesus não estava trabalhando, estava trabalhando. Divi complefácia. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós dia e noite. O Senhor não para, está trabalhando de segunda a segunda, até no sábado, viu? Você que guarda o sábado, até no sábado Deus está trabalhando. Foi o que Jesus disse para aqueles que estavam ali ouvindo: meu Pai trabalha até hoje, no sábado eu continuo trabalhando. Jesus está trabalhando por você. Se há silêncio de Deus na tua vida, se Deus se calou, se não tem resposta de Deus para você, das tuas orações, lembre-se, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.